Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Carol Pilon e esse é o Momento Carreira, uma série de conversas sobre as perguntas que realmente importam no mundo do trabalho. Em cada episódio, a gente parte de uma pergunta central que guia toda a conversa e termina com uma nova pergunta para você continuar refletindo depois. A pergunta do episódio de hoje é: sabático, pausa ou estratégia de carreira? Para essa conversa, eu convidei a Cristina Rense, que tem uma trajetória executiva de mais de 25 anos em marketing e comunicação, negócios e produtos, em grandes empresas brasileiras e multinacionais de vários segmentos. Atualmente, ela é board member e CMO as a Service da Maia Educacional e também mentora de executivos que querem conquistar mais visibilidade, presença estratégica e poder de influência e decisão. Cris, super obrigada por ter topado, né, e por esse encontro que, né, o LinkedIn nos proporciona também, né, porque a gente não se conhecia, mas a gente ficou amigas de LinkedIn e eu achei o máximo isso. Obrigada pela tua presença aqui no Momento Carreira. E para Imagina, começar, eu eu queria que você, agradeço. imagina, fala, pode falar. Eu que estou aqui já comecei a falar um monte de coisa em cima de você. É para agradecer pelo convite, adoro amigos de LinkedIn, né? Inclusive é um dos pontos que eu vou abordar aqui no sabático, da importância do networking. E Uhum. é um prazer estar aqui com você, Carol, e com as pessoas que estão nos ouvindo, e bora falar sobre sabático. Bora, bora. Para a gente começar, eu queria que você, além do que eu comentei aqui sobre você, que sempre acaba sendo uma coisa mais formal, né? Conta um pouco para a gente como é que esse tema, né? Como o tema sabático, ele se conecta aí contigo e com a tua história. Depois de 27 anos de mundo corporativo, eu gostava muito de trabalhar no mundo corporativo, eu acabei tomando a decisão de fazer um sabático. A decisão de sair da empresa onde eu estava não foi minha, e tudo bem, mundo corporativo sendo mundo corporativo, mas e eu já estava com algumas dúvidas, alguns questionamentos, sentindo que eu precisava voltar um pouco para mim mesma, porque o mundo corporativo é muito bom, é muito recompensador, mas ao mesmo tempo ele puxa bastante. Eu estava começando a questionar a mãe de 2 filhos, um pré-adolescente e um adolescente, querendo estar mais perto da família também, querendo diminuir um pouco a carga de trabalho. E aí a decisão de sair da empresa não foi minha, mas a decisão de aproveitar essa pausa para refletir sobre para onde eu gostaria de ir nos próximos 20 anos e quem eu gostaria de ser como profissional, pautou muito a decisão de eu, em vez de voltar para o mundo corporativo, pegar um período sabático para poder dar um mergulho dentro de mim mesma e entender um pouco melhor onde eu estava, para onde eu queria ir e quão distante eu estava desse lugar para onde eu queria ir. Então, o sabático para mim foi fundamental exatamente porque ele foi uma pausa necessária para eu poder reavaliar o que eu queria para a minha vida, não no curto prazo, poderia voltar para o mundo corporativo rapidamente, mas o que eu quero estar fazendo daqui a 20 anos, né? Uhum, perfeito. Bom, para a gente até já ir direto aqui também, e até você poder trazer isso um pouco mais, indo direto aqui para a pergunta que dá nome para o episódio. E aí, o sabático, ele é pausa ou estratégia de carreira, Cris? A resposta é depende. Se você é um executivo, como eu imagino que são as pessoas que estão nos acompanhando aqui, e você está naquele momento de insatisfação com o teu chefe, com a empresa onde você está, com a forma como as coisas estão sendo conduzidas, e numa decisão de eu preciso sair daqui, preciso respirar, você sai da empresa, aí não é sabático, aí é fuga. Então, o depende, você tem que ter sempre um objetivo. Parafraseando o Simon Sinek, comece pelo porquê. Por que você está querendo ter uma pausa estratégica para poder respirar, para poder cuidar da sua exaustão, para poder ver um pouco mais de sentido nas coisas da sua vida, para poder mudar de direção. Às vezes você está numa empresa e você quer ir para outra, você está num momento que você quer fazer uma coisa completamente diferente. Então, o tempo que você passa na empresa não te permite ter este tempo para si. Então, o sabático é uma ferramenta absolutamente necessária para as pessoas que estão querendo fazer essa pausa
mas de forma intencional e estratégica. Aí ele é bem válido, porque você precisa ter basicamente duas condições. Um planejamento financeiro para poder sair no sabático e também uma certa coragem, né? Porque os executivos têm um certo receio de, se eu sair, eu vou perder meu sobrenome corporativo, eu vou perder reputação, será que eu vou descobrir quem eu sou sem estar no mundo corporativo? E pode ser que eu não goste muito do que eu descubra, porque a minha identidade se fundiu praticamente com a minha identidade de profissional. Então, quem sou eu fora da empresa onde eu trabalho? Então, esses dois cuidados a gente precisa ter, né? Que é o planejamento financeiro e, efetivamente, uma certa coragem de estar disposto a ir de peito aberto com o mínimo de planejamento possível para poder passar por esse sabático da melhor maneira possível, né? E aí o interessante é que, se você parar para pensar, esses medos que nós, né, como executivos, temos de sair do mundo corporativo também podem ser os mesmos que nos impulsionam. Daí a importância de você ter um objetivo claro, de perguntar, por que eu quero sair? Porque se você quer sair para pivotar sua carreira, você vai usar o sabático de uma forma. Se você quer ampliar a sua vida cultural, e você quer conhecer outros países, outras culturas, então você vai para um outro caminho no sabático. Então tem que ter um mínimo de planejamento, né? E interessante é que essa possibilidade de tirar um sabático, ela começa com a gente tendo que ficar absurdamente desconfortável para depois ficar confortável com quem a gente é. Porque a gente se acostuma a ficar confortável no desconforto conhecido, que é a gente vendo que está trabalhando bastante e que está querendo um pouco mais de respiro, está querendo uma vida um pouco mais tranquila, está querendo outros objetivos, está querendo ficar mais próximo, né, dos amigos, da família, se capacitar em algumas outras áreas, e o mundo corporativo não dá esse tempo. Então, se você sai do corporativo, você passa a conhecer um desconforto que não é conhecido. Eu estou saindo de uma coisa que é desconfortável e que eu conheço esse desconforto, eu estou indo para uma coisa desconfortável que é não saber para onde eu vou. Porque o sabático, você tem várias etapas, né? Que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então, é uma construção o sabático, né? Então, eu vou sair, vou viajar em 6 meses e eu volto. Então, é interessante porque passa por esse desconforto, até porque, Carol, no sabático, você tem essa questão de planejamento financeiro, porque quando você opta por sair da empresa onde você está para ir para um sabático, você não tem mais a entrada, geralmente as pessoas negociam uma licença não remunerada, e podem voltar ou não para o antigo trabalho, mas você não tem mais a entrada de dinheiro que você tinha e continua tendo as saídas. Então, para que o sabático não te traga mais dor de cabeça, você também precisa ter um planejamento financeiro para tirar esse sabático e não ter mais dor de cabeça do que você já tem enquanto você está na tua posição executiva. Perfeito, é muito real. E até por isso que talvez seja pode ser um entrave, né? Realmente, as pessoas pensarem nessa possibilidade, porque realmente acaba mais saindo do que entrando, né? No sentido financeiro, porque eu acho que tem aí um mundo de possibilidades, que é isso que eu quero que você traga também, que assim, né, a gente tentar tangibilizar um pouco isso que você trouxe, né? Então, trazendo aí um exemplo mais concreto, trazendo um pouco essa questão dessas fases também aí do que fases são essas que você mencionou para o sabático. A nossa tendência quando a gente entra num sabático é ocupar o tempo que tinha no trabalho, preenchendo, porque vai no piloto automático. Você sai da empresa em que você está no piloto automático, e se você não toma cuidado, você passa a viver outro piloto automático, porque você vem sem uma mudança de mentalidade e sem uma reflexão, um aprofundamento de questionamento do que você estava fazendo antes, que te trazia esse desconforto. Então, a tendência é já sair enchendo a agenda. Então, eu vou fazer curso de mandarim, vou fazer curso de espanhol, eu vou fazer um curso de filosofia, eu vou também viajar para tal lugar, e eu vou também, e eu vou também, e eu vou também. É o já que eu tô com tempo de sobra no meu sabático, eu vou encher minha agenda com um monte de coisa. Ué, mas espera aí, o propósito não era exatamente esse. Então,
A minha recomendação, e eu vivi isso, e eu fiquei contente com a minha clareza de que eu precisaria seguir isso, até porque foi um sabático planejado, já que eu estou no sabático, o que eu gostaria de extrair dele, é exatamente essa fase 1, que eu chamo de uma fase de descompressão. Essa fase de descompressão, o que é? Você primeiro precisa esvaziar toda a tua mente e as suas atividades que antes ocupavam a sua agenda toda e não colocar outras no lugar. Curtir realmente uma fase de descanso. Então, não é para colocar curso de línguas, não é para colocar... tudo bem, quer fazer academia, quer ler livros na rede, perfeito, que é o que eu fiz bastante. Mas não é para preencher com muitas coisas que te desenvolvem intelectualmente nessa fase. O sabático também vai ter isso, mas a fase 1 é desopilar. É você esvaziar tudo para depois conseguir preencher com outras coisas novas que vão direcionar o teu futuro, que vão fazer você questionar com tempo, porque você precisa de tempo de ócio para poder refletir sobre as coisas que você vinha vivendo e decidir para onde você quer ir. Então, você pode começar o sabático de um jeito e necessariamente você termina ele de outro. Você não sai de um sabático sendo a mesma pessoa. Se você teve tempo de primeiro esvaziar, descansar e curtir o ócio, sem fazer nada que seja intelectual, nada que seja produtivo, nada que seja útil, de entrega, de entregável. Então, essa é a fase que eu acho mais difícil de ser feita. E essa você tem que ter uma disciplina para não colocar muita coisa no lugar, porque senão você troca 6 por meia dúzia. Troquei todas aquelas atribuições do trabalho por atribuições pessoais, porque eu quero explorar o máximo do meu sabático. Mas você não teve tempo, você está colocando duas coisas, você não está esvaziando primeiro. Então, essa é a primeira etapa que eu acho super importante, a etapa da descompressão e do descanso, né? Perfeito. Você quer até evoluir para as demais? Vamos. Podemos? Então, descompressão e descanso, checked, beleza? A segunda fase é a fase de exploração. Agora que você já está com a cabeça mais tranquila e já teve tempo de sobra, espaço mental para poder refletir sobre onde você está, como é que você construiu a sua carreira e para onde você quer ir, você entra nessa fase exploratória. Olha que interessante, eu estou sentindo aqui, tem alguma coisa me chamando que eu gostaria de fazer alguma atividade que tenha mais impacto social, ou que eu gostaria de me aprofundar num determinado tema, como, por exemplo, inteligência artificial, como filosofia, como estudo de outras línguas. Então, você começa a tatear. Você ainda não tem certeza do que você quer fazer, mas você começa a tatear e explorar. Então, é uma fase de exploração. E aí, o próprio caminho, a própria jornada vai te levando cada vez mais para perto de quem você gostaria de ser como profissional e como pessoa. Então, a primeira fase, a gente precisa desopilar. A segunda fase, explorar. E aí, explorar também essa parte de networking é super importante, que é o que eu falei lá, logo no começo. Como você está com tempo e você também, além de manter o ócio criativo, você também começa a colocar outros pilares que vão construir o teu caminho para o futuro, networking é super importante. Porque a gente tende a fazer sozinho. No mundo corporativo, existe essa questão de a gente, muitas vezes, achar que consegue ir sozinho, que precisa se mostrar forte, que precisa se mostrar invencível. E quando você sai para um sabático, é super importante você falar sobre o seu momento para a sua rede de contato. Podem ser pares, podem ser mentores, podem ser hunters com quem você tem amizade, para sentir um pouco e ouvir de outras pessoas. Então, dá um exemplo. No meu sabático, Carol, eu conversei com muitas pessoas do próprio LinkedIn, porque quando eu saí do mundo corporativo, quando eu fui desligada, eu pensei, bom, do meu cansaço e da minha vontade de gerar outro tipo de impacto, né, no mundo, eu gostaria de talvez ir para outro caminho. E esse outro caminho poderia ser o empreendedorismo, mas eu morria de medo de empreender, porque afinal o meu conhecido é o mundo corporativo, 27 anos. Trabalhando no mundo corporativo, ocupando cadeira de board, sendo responsável por uma business unit de uma multinacional. Só que aquilo estava, será que é isso que eu vou querer fazer nos próximos 20 anos? E aí eu acabei conversando com muitas pessoas que eu encontrei no LinkedIn e pessoalmente também, depois uns cafés viraram cafés presenciais, depois de virtuais, para saber como é que era quem saiu para um sabático, voltou para o mundo corporativo, como é que voltou, quem saiu para um sabático e foi empreender, e empreender pode ser professor, palestrante, conselheiro, consultor, mentor, o que quer que seja. Pode fazer tricô, se quiser
né, qualquer coisa que seja, desde que esteja alinhado com o seu propósito. E eu conversei com muitas pessoas e isso foi me dando mais clareza de se eu queria voltar para o corporativo, e aí a certeza é que eu não queria, no meu caso, cada um leva, né, a sua vida da maneira como entende que tem mais propósito, que faz mais sentido. E eu também tirei um pouco do medo de empreender, porque eu ouvi de pessoas que estavam empreendendo que deu certo, que deu errado. Isso me deu mais segurança. Então, olha a importância de networking para você contar com uma rede de apoio nesse novo caminho que você está construindo. Porque eu te trouxe até aqui, não vai necessariamente te levar mais para frente. São outras habilidades. Sim. Nada melhor do que perguntar para quem já passou por isso, né? Então, networking é fundamental. E eu recomendo também investir em autoconhecimento. Ah, a Cris está me mandando fazer terapia. Não, gente, não é necessariamente fazer terapia, mas é muito importante a gente olhar para dentro de nós mesmos e falar o que eu gostaria de ser, o que faz sentido para mim, o que me dá tesão de trabalhar, o que me dá tesão de estar no mundo. E a partir daí você vai construindo essa jornada que pode ser voltar para o mundo corporativo e continuar uma baita carreira de sucesso, e que pode ser qualquer outro caminho, né? Como você disse, são várias alternativas. Então, nesse sentido, por último, nessa fase 2, seria a fase de mapeamento de hipóteses, que é exatamente isso. Eu quero voltar para o mundo corporativo, eu quero empreender, eu quero voltar para o mundo corporativo, mas eu quero mudar completamente de indústria, eu quero agora voltar para o mundo corporativo, mas eu quero voltar para... mas eu quero ampliar a minha posição, eu quero crescer profissionalmente dentro da empresa em que eu estou, consigo voltar para a empresa. Então, você tem que mapear para sentir como é que você vai construir isso. Então, a segunda fase é de exploração, né? A primeira é desopilar, descansar. A segunda é de exploração e a terceira é a preparação para o retorno. Porque você entrou no sabático, em algum momento você vai ter que sair do sabático, porque você já resolveu o que você quer fazer dali para frente, né? E aí, esse retorno para o sabático, o que é importante você se atentar? Ter um planinho de carreira, para qualquer que seja o caminho que você queira seguir, um planinho de carreira, como eu tive. Bom, eu sei que eu não quero mais voltar para o corporativo, mas será que empreender é uma boa? E empreender é tão vasto quanto o mundo corporativo. Empreender onde? Verdade. Eu quero ser de empresa, eu quero ser professora de pós-graduação para compartilhar meus conhecimentos, eu quero ser palestrante, e aí eu optei por ser consultora estratégica de marketing, que é a minha carreira toda em marketing, e também mentora de executivos, porque eu também passei por esse teto de vidro no mundo corporativo, e eu contei com a ajuda de mentores para me ajudar a furar esse teto e conseguir ter uma presença mais estratégica, uma influência maior nas decisões, e aí assumir uma cadeira no board. Então, todo e qualquer retorno também demanda um certo planejamento. Então, é importante você ter um paperzinho lá, uma página, com o seu plano de carreira, para se preparar para o retorno, um balanço do que você construiu nesse sabático, porque no sabático também, às vezes, a gente entra no piloto automático e não percebe o tanto que a gente fez, o tanto que a gente construiu. Até porque esse vai ser o material que você vai usar na sua narrativa para a volta para o trabalho. Volta para o trabalho, para o que quer que você queira fazer. Como é que você vai explicar o sabático? Que é outra preocupação dos executivos. Como é que eu vou explicar o sabático para os hunters? Como é que eu vou explicar essa pausa? Então, se você sabe o que você construiu e quanto de envergadura você ganhou e o tanto de networking que você fez e a clareza que você tem daqui para frente para seguir, super tranquilo, porque aí você vai conseguir falar com muita segurança e de forma emocionalmente positiva por que você saiu. Porque os executivos falam, como é que eu vou explicar o sabático? Parece que eu saí porque eu não queria fazer nada, eu sou fraco, eu estressei, arriei, joguei a toalha. Não, gente, o sabático serve para você aprender muita coisa, mergulhar em si mesmo, entender, se capacitar melhor. Então, isso é insumo para você preparar a sua volta para o que quer que você queira fazer, né? Sempre empreendendo ou, enfim, resolvendo ficar em casa, cuidar dos filhos, qualquer que seja a opção que você escolha, você vai poder, quando é uma volta para o mercado corporativo, isso vai ser cobrado. Mas você não tem que ter receio de contar essa história, porque essa história é sua e você construiu ela e saiu de um patamar e foi para outro. Ela não é um desvio de rota, ela é exatamente a continuidade. Faz parte da rota, né? Faz parte da rota. Então, acho que um reenquadramento, uma ressignificação de o que eu vou explicar quando eu voltar para o mundo corporativo, porque vai parecer que é falha da minha parte, se a gente tem esse pensamento, a gente passa isso para o recrutador. Se você tem segurança do tanto que você construiu e aprendeu no seu sabático e o quanto você coloca de valor no teu trabalho futuro a partir deste conhecimento, você já está marcando um golaço,
porque todo mundo quer fazer sabático e muita gente não tem coragem. Então, esse receio de o que vão pensar de mim, se você tiver uma saída para um sabático bem construída e uma volta do sabático bem construída, não tem por que ter medo de ter saído para um sabático. Você só se engrandece, né? Que foi o que aconteceu comigo. Sim, o Cris, considerando, né, assim, essas 3 fases, não sei se existe esse número mágico, né, mas assim, na tua visão, quanto tempo, o que você, né, e até também talvez aí da tua experiência, quanto tempo para essa fase 1, quanto tempo para essa fase 2, quanto tempo para essa fase 3, para ir realmente se preparar para esse retorno, né? Tem muitas pessoas que acabam, né, como você, e cada vez mais isso tem sido comum, mas assim, a gente vê muitas pessoas sendo, principalmente em cargos executivos e tudo mais, sendo desligadas. Isso é comum, não é porque a pessoa não performa, mas porque as estruturas tudo está mudando o tempo todo, as relações de trabalho estão mudando e está todo mundo sujeito a isso, né? As empresas também precisam crescer e elas vão reestruturando e vão fazendo os ajustes dependendo do momento da economia, o momento da empresa, Exato. O momento dos concorrentes, do comportamento dos consumidores. Então, também não é uma coisa da qual as pessoas tenham que se envergonhar, o fato de terem sido desligadas. De novo, se você sabe da sua competência, se você tem uma boa rede de apoio, se você sabe do que você é capaz, é uma questão de construir a narrativa para a volta para o mercado de trabalho. Mesmo não tirando o sabático. Se a pessoa, não foi o meu caso, porque eu já estava questionando, mas se a pessoa quiser voltar para o mercado de trabalho, sem problema nenhum, não é vergonha nenhuma, até porque se a gente parte da nossa vergonha de falar, fui mandado embora aqui, que os hunters vão achar, começa a pensar sobre o ponto de vista dos hunters. Quantos executivos eles não conversam, com quantos executivos eles não conversam, que foram desligados, ou que pediram desligamento e que querem mudar de carreira. É super normal. Então, a visão não tem que ser sua, porque a sua você fica meio com vergonha, meio acanhado. Mas se você pensar que os hunters e as empresas estão acostumados, porque para você perder o emprego basta estar empregado, e tudo bem que a vida que segue, você não tem vergonha de falar. E se você não tem vergonha de falar, os hunters, isso é até um diferencial para os hunters, porque eles vão falar, essa pessoa tem segurança de saber que não foi uma questão de competência e ela está tranquila em relação a, ok, coisas que acontecem no mundo corporativo, mas eu vou me recolocar. E aí a narrativa é super importante, né? Como é que você fala isso para as pessoas? Então, se colocar no lugar de quem está ouvindo a informação, e não no seu lugar que talvez esteja numa posição de fragilidade. Se você acredita que você está numa posição de fragilidade, você vai passar essa fragilidade para o entrevistador, para as empresas contratantes. E aí, voltando na sua pergunta de período. De tempo. Será que existe esse tempo, né? Não sei. Porque as pessoas começavam a falar de ano sabático, porque antes era um ano, mas depois virou período sabático, porque pode ser 1 mês, 3 meses, 6 meses. Eu tirei 6 meses, porque eu realmente precisava fazer um mergulho profundo de não é isso que eu quero continuar fazendo, né, com esse equilíbrio ou desequilíbrio nos meus próximos anos. Ainda mais, como eu comentei, com 2 filhos, um pré-adolescente e um adolescente que eu queria acompanhar mais de perto. Ao mesmo tempo, eu gosto muito de trabalhar, de ser produtiva, de contribuir exatamente com resultados e com essa mobilização de pessoas para atingir os objetivos. Então, eu precisava entender para que caminho eu seguiria. Então, os primeiros 2 meses, para 3, eu fiz nada. Nada. Eu ficava lendo na rede, e aqui não é ler coisas nas redes sociais, é ler livros deitada na rede de casa. Então, fiquei lendo na rede, encontrei aqueles amigos que a gente... Quando você falou isso pela primeira vez, quando a gente estava conversando, vou contar isso. Quando você falou a primeira vez, quando a gente estava conversando, né, antes de entrarmos aqui, né, vou falar isso. Quando você falou lendo na rede, eu falei, ué, mas por que ela estava lendo na rede? Aí depois, quando você foi... Aí depois eu falei, não, acho que ela estava lendo na rede literalmente. Exatamente, eu estava lendo uma coisa analógica, que eu amo ler livros, numa rede que também é analógica, né? Adoro. E aí é importante, naquela fase 1 que eu falei da descompressão, você ter esse tempo para não ficar muito em tela, porque naturalmente você vai querer preencher o tempo. E se você for preencher o tempo, preencha com coisas que te alimentem, que você goste. Então, voltar a fazer uma academia, eu voltei para as minhas aulas de yoga, que eu gosto muito de fazer, que eu já não estava nem mais com tempo de fazer. Pude pegar os meus filhos na escola para poder almoçar junto várias vezes que antes eu não conseguia, porque eu trabalhava em São Bernardo do Campo, aqui, né, em São Paulo. Então, tem muita coisa que dá para fazer. E aí,
o sabático, acho que depende muito do que você quer planejar. Eu, no meu caso, tinha, então, feito, ok, eu vou me dar 6 meses de sabático para ver o que eu quero fazer. Se eu quero voltar para o corporativo, acho que não, mas eu preciso ter certeza. E se eu quero empreender, acho que sim, mas eu não sei nem por onde eu começo, eu morro de medo desse negócio, desse bicho, porque eu só sei executiva, né? Então, como é que seria eu, crise empreendedora? Também era um completo desconhecido, desconfortável para mim. Então, eu me dei esse tempo, 2 para 3 meses, fazendo praticamente nada, fazendo cafés, que eu adoro fazer, cafés virtuais, cafés presenciais, conversando com as pessoas, ainda na fase de descompressão. Conversando com as pessoas sobre temas aleatórios. Não era como é que eu volto para o mercado de trabalho, como foi a sua experiência. Isso era na fase 2 lá, que era a parte de exploração. Era uma fase exploratória. Mas na etapa 1, eu saí, por exemplo, com várias pessoas que eu queria ter conhecido pessoalmente, que eu conheci pelo LinkedIn, mas que cada um trabalhava num canto e a gente nunca conseguia ter agenda para se encontrar. Quer período melhor do que se reconectar com as pessoas, quando você tem a agenda disponível, você está no sabático, você vai até as pessoas para encontrar com elas e para estreitar relacionamento, para poder jogar a conversa fora, para poder saber como é a realidade delas. Então, isso é muito gostoso. E aí você vai criando uma rede de contato e ampliando de forma intencional também, né? De forma a te dar bastante prazer, né? Que eu, como você pode ver, eu sou super tímida, então... Né, Carol já me conhece, então eu tenho muita facilidade, eu gosto de estar no meio das pessoas, gosto, e isso a minha bateria social é infinita. Então, nesse caso, para mim, é super importante me conectar com essas pessoas, me conectar com os amigos que fazia tempo que eu não via, me conectar muito com meu marido, os meus filhos. Então, isso foi muito legal. Então, 2 para 3 meses, no meu caso. E aí, os outros 2 meses foi para essa fase de exploração. Okay? Então, agora vamos conversar com um monte de gente que passou por isso, para eu desmistificar essa questão do empreender e que alternativas eu posso ter no empreendedorismo. E como eu já mentorava executivos, pares, ex-colegas em outras empresas também, além da última que eu trabalhei, eu aplicava várias ferramentas de autoconhecimento e assessments para os executivos. E tem uma que eu gosto particularmente que chama Ikigai. Ela é uma ferramenta de autoconhecimento que, basicamente, para quem não conhece, ela mapeia, ela cruza para você achar qual é o seu propósito, ela cruza o que você é muito bom em fazer, muito bom, que você faz com o pé nas costas, assobiando e chupando cana ao mesmo tempo. Então, esse é o que você é bom em fazer. O outro é o que você gosta de fazer, que você faria até de graça. O outro é o que o mundo precisa, o que o mundo está precisando. E o outro é o que o mundo pagaria para você fazer. Então, quando você tem a junção desses quatro elementos, desses quatro pilares, você encontra no centro o seu propósito, porque é uma coisa que você faz muito bem, que você gosta de fazer, que você pode ser paga para fazer e que tem demanda porque o mundo precisa. Aí você... Então, eu apliquei o Ikigai em mim mesma para saber, ok, não quero para o corporativo, quero ir para o empreendedorismo. Mas para que ramo? Porque tem zilhões de alternativas. E aí, eu segui, então eu fiz, como eu sou apaixonada por marketing, apaixonada por desenvolver pessoas, acabaram saindo essas duas frentes, que é a consultoria estratégica de marketing para startups e a parte de mentoria de posicionamento estratégico para os executivos. Né? Então, esses últimos 2 meses eu usei para isso, 2 meses, 3 meses. Então, meio que três para... praticar o ócio criativo, e outros 3 para fazer a fase 2 e a 3, que é exploratório, e esse retorno, e nesse retorno, que aí é o depois, né? Então, você tem antes, que é o planejamento, durante essas 3 fases, e o depois. O depois é implantar o que você desenhou, porque senão você não vai para frente, né? Sai do sabático, você tem que sair do sabático, vai ficar no sabático para sempre, aí não faz muito sentido. Quer dizer, para quem quiser, até tudo bem, mas estamos aqui falando da entrada e da saída do sabático. Então, saindo do sabático, implantar. Então, no meu caso, tive que criar um CNPJ, criar marca, prospectar clientes. Então, aí você executa o seu plano que você... uma página que eu comentei de uma página de plano de carreira, você começa a desdobrar. E você começa a participar de grupos em que outras pessoas também estão fazendo a mesma coisa que você. Então, você não vai sozinho. Você vai com outras pessoas te ajudando e contribuindo e colaborando. Você aprende e ensina. Então, isso é muito legal. Manter esta rede de apoio quando e principalmente você voltar para o mundo corporativo. Porque a gente acha que o mundo corporativo é a nossa vida. Eu tive lá 27 anos. Só que existe muita vida fora do mundo corporativo também, a partir de determinada idade. Eu gosto muito de trabalhar no mundo corporativo, me realizei demais. Só que não é uma coisa que eu ia querer para os meus próximos 20 anos. Até porque existe uma outra questão que não cabe aqui, mas é de um certo etarismo em relação às pessoas que têm
que vão chegando até determinada idade. Então, eu quero ser produtiva até os 70, mas as empresas vão me aceitar até os 70? Não. Em algum momento, naturalmente, a gente vai ser expelido do mercado de trabalho. Se é justo ou não, não é o que a gente está discutindo aqui, mas é uma realidade. E eu não quero parar quando eu for desligada de uma empresa. Eu quero continuar trabalhando, né? Pelo menos até os meus 70 anos. Então, aí, quando você volta para o mundo corporativo, os executivos de 35, 40, 45, 50 anos resolvem voltar do sabático e se recolocar, não esqueçam de continuar cultivando as relações que vocês construíram enquanto vocês estavam no sabático, porque elas são fundamentais para você abrir novas frentes para os próximos 20 anos. Então, a gente acha que o mundo corporativo é tudo, mas ele é um aquário, e é quando a gente sai do aquário que a gente vê que existe um oceano inteiro. Mas enquanto a gente não sai, a gente não percebe. Você precisa sair da ilha para poder ver a ilha. Então, respondendo para você... Então, respondendo, o meu sabático foi de 6 meses, mas eu tive, por exemplo, colaboradores, quando eu trabalhava em outras empresas, quando eu trabalhava em empresas, que tiraram 1 ano de sabático para poder fazer trabalho voluntário na África do Sul, né? Uma pessoa. A outra tirou 3 meses de sabático para poder cuidar de um parente que estava adoecido. A outra tirou 6 meses para poder fazer um intercâmbio no Canadá, outra pessoa, para fazer 6 meses de intercâmbio no Canadá para realmente aperfeiçoar o inglês, porque era uma coisa que estava travando o desenvolvimento dela. Então, de novo, naquele nosso começo de conversa, para que você quer tirar o sabático? Esse para quê, que é o motivo pelo qual o teu objetivo, quando você vai sair para o sabático, é que vai definir se você vai tirar 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos de sabático. Tem pessoas que ficam 2 anos no sabático. Então, ter um objetivo, ter cuidado do planejamento financeiro, ou se ainda não tem, cuida do planejamento financeiro, começa a guardar para tirar um sabático mais tranquilo, porque você vai sentir, sim, a falta de entrada, ainda mais para executivo, a falta daquela entrada, bônus, salário sensacional, que não vai mais ter durante esse período que você está no sabático, que geralmente é licença não remunerada. E aí, você não está recebendo e as contas continuarem chegando, isso não pode atrapalhar o seu sabático. Então, se você não tem esse planejamento, faça agora e planeje o seu sabático. Geralmente, 3 a 6 meses. O meu, 3 eu achava que era pouco. 6 eu acho bem adequado e teria feito 1 ano de sabático se assim eu percebesse que eu precisaria caminhar mais nessa minha jornada de o que eu quero fazer daqui para frente, e se eu tivesse que ter contato com mais pessoas e me aprofundar nesses temas, mas eu com 6 meses ficou de bom tamanho para mim. E aí, depois de 6 meses, eu já estava com a minha empresa, já estava atendendo os primeiros clientes de mentoria e de consultoria, e aí estou mais realizada, porque ao mesmo tempo eu tenho esse privilégio de estar mais perto dos meus filhos, do meu marido, dos meus amigos, da minha família, e fazendo as coisas que eu gosto, né? Mantendo a minha yoga, e estando mais perto dos amigos, enfim, uma vida mais de acordo com o que eu gostaria de ter nesse momento. Sim, sim. É muito gostosa, assim, de ir ouvindo a tua história, muito boa, assim. Dá até vontade de tirar um sabático. Mas vamos lá. Por quê? E cuide do planejamento financeiro. Aí você vai tirar o sabático tranquilo. É isso. Para a gente fechar aqui nossa conversa, se você tivesse que deixar uma pergunta para quem tá assistindo, continuar refletindo depois desse episódio, que pergunta seria essa, Cris? Essa pergunta é uma pergunta profunda e que eu me fiz e que eu acho ela super importante. Por quê? Porque geralmente os executivos estão no piloto automático. E muitos deles estão bem distantes da sua essência, de que eles gostariam de ser, na verdade. Porque a vida foi levando, de repente eles foram tendo oportunidades de promoção, de crescimento, mas não necessariamente em linha com o que eles gostariam de estar naquele momento e vão se descolando de si mesmos, da vida que eles gostariam de levar de verdade. Ao mesmo tempo, eles têm receio de pausar a carreira, como eu comentei, né? O que vão achar de mim? Será que eu vou voltar para uma posição menor? Vão achar que eu sou fraco? Será como é que vai ficar minha reputação? Será que eu consigo me recolocar numa posição bacana? Mas eu gostaria de lembrar que sabático não é uma pausa na carreira, é uma viagem para dentro de si mesmo. Por isso ela é tão rica, né? Tirar um sabático é fazer as pazes consigo mesmo, é mergulhar para dentro de si. Então, a pergunta que eu deixo como provocação e como reflexão é: o quão distante eu estou da vida que eu queria viver de verdade?
A vida que eu estou vivendo hoje é sustentável para compensar a perda da vida que eu gostaria de estar vivendo agora? Porque isso dá um chacoalhão para a gente, Carol. A gente fala, nossa, é mesmo, né? Será que eu estou vivendo a vida que eu queria viver? O quão distante eu estou dela, né? A gente se desencontra da gente mesmo em algum momento profissional. Todos nós passamos por isso, ou quase todos nós. Esse questionamento de, mas será aqui que eu queria chegar? É isso? Né? Então, esse questionamento ajuda a trazer uma reflexão importante para as pessoas e mostrar que o sabático é viável desde que com esses cuidados, né? Desde que planejado financeiramente, desde que com um propósito claro, senão vira fuga. E a ideia não é usar o sabático para fuga, porque você sai como uma fuga e você volta como? Você não tem plano de saída, né? E aí você acaba criando um problema além do que você já tinha. Sim, com certeza. Cris, eu amei esse papo, de verdade. Anotei muitas coisas aqui. Para as pessoas que quiserem continuar essa conversa com você, já que você é uma pessoa que faz amigos pelo LinkedIn, nós faço muitos aqui pelo LinkedIn, ficamos nós próximos somos, por conta do exatamente, LinkedIn, né? Ficamos próximas pelo LinkedIn. Sim. Onde as pessoas te encontram, né? Quais são aí tuas redes sociais? LinkedIn é uma delas. Não sei se você utiliza outras redes também, que as pessoas podem. Eu tenho outras redes, mas é para minha vida pessoal. Então é o LinkedIn, as pessoas me encontram. Meu LinkedIn é Cristina Hense, e de lá pode me convidar para um café virtual na DM. Eu faço muitos, adoro. E para mim é um prazer falar sobre sabático, falar sobre a vida corporativa. Tive lá, né? Sei bem como é que é, uma vivência fantástica, mas tem ônus e bônus, né? Prós e contras como Com tudo. certeza. E então, mais uma vez agradeço pelo convite, Carol. Agradeço. Foi um prazer estar aqui compartilhando. Foi ótimo. Com você e com todos a minha experiência aí no sabático, e eu espero ter trazido essa reflexão para as pessoas de que um sabático dá para ser feito, sim, ele deve ser feito, inclusive, em algum momento, com responsabilidade, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí ele só acrescenta para a nossa vida profissional, de fato, para que a gente possa se tornar melhores profissionais e melhores pessoas, inclusive, né? Porque um sabático sem autoconhecimento é impossível. A gente volta diferente. Adorei, super obrigada, Cris. Sim, foi super rico mesmo. E obrigada também por abrir aqui, né, um pouco dessa tua trajetória e também de todas essas reflexões e de todos esses planos aí que você fez também para poder fazer esse sabático acontecer. Super obrigada mesmo, tá? Imagina, eu que agradeço. Um beijo grande, uma ótima semana. Para nós. E para você, se esse episódio fez sentido, acompanhe os próximos. Cada conversa parte de uma pergunta diferente, mas todas elas falam sobre o mesmo desafio, que é construir trajetórias profissionais mais possíveis e mais humanas. Obrigada por estar aqui e até o próximo Momento Carreira. Até.